boa noite, dando boas-vindas aí aos participantes da live, e em especial as nossas convidadas de hoje, não é? A Elisa, que trabalha no Instituto Federal de Brasília, o IFB, e a Ieda, que trabalha na Embrapa. É um prazer tê-las aqui conosco. Lembrando, né, uma série de lives que a Associação dos Engenheiros Florestais do DF está realizando nesse mês de maio, em comemoração ao trabalho da engenharia florestal e homenageando aí os trabalhadores, né, temos o 1º de maio, um feriado, né, para comemorar essa data. Então, realizamos na semana passada uma live com colegas engenheiros florestais que atuam no terceiro setor. Nessa semana, estamos realizando essa live com as colegas que atuam em instituições de pesquisa e de ensino. E na semana que vem teremos lives com colegas que atuam no setor privado e no governo, tá? Isso aí são os próximos capítulos, pessoal. Então, por hoje, voltando aqui à nossa live, lembrando, meu nome é Pedro Salles, sou o presidente da EF, e vou moderar aqui a nossa conversa de hoje, né? Então, iniciando a nossa conversa, né, vamos passar aqui para uma fala inicial das convidadas, Elisa e Ieda. A ideia aqui nesse momento é ouvir vocês uma apresentação sobre a atuação profissional de vocês, rapidamente, 5 minutos, e em seguida iremos para a pergunta-chave da nossa série de lives, não é isso? Que são as perspectivas para a atuação profissional do engenheiro e da engenheira florestal nos próximos 10 anos. Então, vamos iniciar com a Elisa, né, pela ordem alfabética. Elisa, se quiser se apresentar para nós aí, é um grande prazer contar com a sua participação. A palavra está com você. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Pedro. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer, né, o convite, eu fiquei super feliz. Sou muito apaixonada pela profissão, então recebi com muita alegria, um pouco de surpresa, não esperava, né? É a minha primeira live da vida. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou engenheira florestal, me formei no UNB em 2007. Logo em seguida, né, fui trabalhar como extensionista, era um projeto financiado pela Petrobras Ambiental, em 2 assentamentos da reforma agrária, em Goiás, mais especificamente em Ceres, e as principais ações envolviam mobilizar os agricultores para restaurar suas áreas de reserva legal, conciliando, né, produção com restauração, ali envolvendo as espécies nativas. Era uma experiência, eram mais de 50 assentados, era meio hectare, né, de reserva legal, que era a meta do projeto, com agroflorestas. Dentre outras atividades, mas foi muito enriquecedora essa experiência, porque estava recém-formada, né, e aí já ia atuar direto com os agricultores, em assentamentos, com a complexidade de uma ideia nova, né, de agroflorestas, uma menina, né, no campo, um ambiente bem machista, então, assim, foi muitos desafios, mas também muitos aprendizados, e eu guardo com muito carinho essa experiência. Bom, logo em seguida eu fiz mestrado, né, entrei no mestrado no CDF, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Estudei um pouco de política pública voltada para a área de educação, mais voltada para a questão da educação em agroecologia. Estudei um programa que chama Programa Residência Agrária. Bom, em seguida eu passei no concurso para ser professora, né, do Instituto Federal. Inicialmente eu fui professora do Instituto Federal do Pará, trabalhei 1 ano lá, em seguida eu fui removida, né, consegui transferência para o Instituto Federal de Brasília, estou lá desde 2010, ou seja, 10 anos, né, dou aula no curso técnico em agropecuária e no curso superior de tecnologia em agroecologia. A minha formação, desde a florestal,
Fiquei 5 anos e meio na universidade, né, e sempre puxando um pouco para essa área da agroecologia que sempre me encantou. Então, desde quando eu formei, fiz esse vínculo, né, entre florestal e agroecologia. Bom, e aí já lá no Instituto eu fiz o doutorado, né, eu iniciei em 2012, finalizei em 2016, na engenharia florestal, em ciências florestais, mais especificamente na área de restauração ecológica. E o tema que eu busquei, assim, que desde quando eu entrei eu queria trabalhar, era a questão de conciliar produção, né, e conservação, que são entender as sinergias que existem, né, então esse era o tema. Em seguida, a gente iniciou um projeto, então, sobre a ideia de sistemas silvopastoris com espécies nativas do Cerrado, olhar para o Cerrado e ver o que já existia, né, sobre esse assunto, que é um assunto ainda pouco falado, mas com super potencial, e existem experiências interessantes acontecendo, precisam ser valorizadas, estudadas, né, então meu doutorado envolveu um pouco diversas áreas, né, ali essa questão de olhar as árvores nativas na pastagem, interação com o capim, com os animais, com serviços ambientais. Então, eu concluí o doutorado em 2016 e queria só ressaltar, assim, que embora eu já esteja há muitos anos, né, fiz mestrado, doutorado, estou atuando como professora há muitos anos, eu guardo eu tenho, assim, um carinho, eu valorizo muito a minha formação na universidade, né? Esses 5 anos e meio que eu fiquei lá, eu acho que tem estudantes assistindo, foram muito importantes para toda a minha trajetória. Eu acho que eu consegui aproveitar bem, assim, as oportunidades que a universidade oferece. Então, fiz disciplinas em departamentos, além da florestal, né? Em departamentos da ecologia, da educação, participei de vários projetos de pesquisa, de extensão, fui monitor, então também queria trazer essa visão aos estudantes, assim, que às vezes até desde o primeiro semestre, quando entrar na universidade, já procurar esses contatos, né, o professor, o que o professor está trabalhando, se você pode ajudar, ser um voluntário, seja em projetos de extensão, de pesquisa, ou até os grupos articulados pelos próprios estudantes, né, o próprio movimento estudantil, ou outros grupos que os estudantes são os protagonistas, né, eles que propõem, eles que estão à frente, né, eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Então, esse é um pouquinho da minha história. Legal, Elisa. Muito interessante, aproveitando até, né, eu vi aí que entre os perfis que tem seguido a AEF, né, no Instagram, a gente tem o Beija-Fal, né? Você foi uma das participantes aí do grupo que criou o Beija-Fal, né? Eu vou aproveitar também e dar uma boa noite aí para os nossos colegas que estão acompanhando, que chegaram agora durante a transmissão. Ver ali que o Célio, meu colega do CREA, deu um oi, boa noite. O pessoal do CAEF está aí também, do Centro Acadêmico de Florestal. Elisa, eu vou passar para a Ieda, tá? Ela vai ter uns 5 minutos para ela se apresentar, mas na hora que você voltar, eu queria que você fizesse um rápido comentário, só porque é o seguinte, na live passada teve um colega nosso que comentou que a paixão dele pela florestal rendeu frutos. Ele acabou até se casando com uma floresteira. Tá? Sim, tá Depois bom. você conta para nós bem rapidinho. Mas agora eu vou passar para a Ieda. Olá, Ieda, boa noite, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite. Passo para você para fazer uma apresentação. Você trabalha na Embrapa, não é isso? Pelo cachecol aí, acho que não é Embrapa aqui do DF, não, né? Curitiba, tá um frio aqui danado. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Ok. Então, boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal da associação. Boa noite, pessoal da SPF. Pedro, em teu nome, cumprimento a todo mundo, aos amigos que estão nos assistindo. Bom, obrigada pelo convite a esse dinossauro, né? A gente tem muito mais passado que futuro. Então, história com H, história com E, causos e curiosidades, não é o que faltaria para a gente. Mas, bom, eu sou aqui de Curitiba mesmo, me formei na Universidade Federal do Paraná. Motivação
amor, paixão pelas árvores, né? Não importa quais fossem, desde pequena eu tinha uma certa ligação forte com árvores. Bom, das árvores à floresta foi um passo, né? Eu me formei em 75, isto bom, quase 50 anos. É muito tempo. Eu me formei com a ativa de 75, não vou mencionar os outros dinossauros que ainda estão aí na ativa, trabalhando muito e que se formaram comigo. Eu fiz mestrado em fotointerpretação florestal em 76 e eu segui experiências que eu já tinha ligado com desenho de mapas, etc. Mas eu fui muito afortunada, porque eu fui selecionada para entrar na Embrapa quando da criação do Centro de Pesquisa aqui em Curitiba, quer dizer, na verdade em Colombo, né, na cidade aqui ao lado, e nós éramos o que nós chamávamos de 12 apóstolos, porque eram 12 pesquisadores que foram contratados naquele momento. Eu estava mais para Maria Madalena do que para o apóstolo, porque eu era a única mulher dos 12 e na época da contratação, isso já em 78, né? 46 anos atrás. Bom, eu fiz parte da equipe que idealizou os Suspinos, que foi um marco, né, na gestão florestal. Eu me envolvi com o desenvolvimento de planos de manejo, principalmente para áreas de fazendas experimentais. Minha tese de doutorado foi com sensoriamento remoto na Universidade de Oxford. E eu acabei também, no final, me envolvendo com levantamentos aéreos. Fiz parte da equipe que idealizou o Inventário Florestal Nacional. As primeiras reuniões do Inventário Nacional Florestal foram realizadas no nosso laboratório na Embrapa, antes da criação do Serviço Florestal propriamente dito, como ele existe hoje, era Programa Nacional de Florestal. E, assim, para resumir, para não ficar... É muita coisa, né? Assim, não sei se é muita coisa, mas é muito tempo. Muita coisa boa. É muito tempo. O meu desafio mais recente desse tipo grandão foi a vice-presidência do Congresso Mundial da IUCN em 2019. Né? E depois disso, eu sempre atuei bastante junto a organismos internacionais, mas mais recentemente eu estou na equipe de cooperação brasileira para essas reuniões de audição com o NFS, da FAO, Instituto de Movimento Sustentável, e assim vai. Ótimo, Ieda. Resumido aí. Bacana, muita história e muita sapiência também, vai enriquecer muito a nossa conversa hoje. O pessoal está bastante interessado. Eu vi aqui que o nosso colega, o professor Maurício, também da UFPR, entrou aí. Tem gente do Amazonas também. Esse é Jurássico também. Entregaram o Maurício, né? Sempre fazem isso. Tem gente do Amazonas também. Acabei de ver que o Eire entrou aí. Boa noite, Eire. A Carol Schinzel também, aqui do DF, trabalha na SEB. Muitos bem-vindos aí, pessoal. Bom, lembrando também, essa live está sendo gravada, né? E nós vamos disponibilizar a íntegra do vídeo, né, no nosso canal do YouTube. Então, quem estiver assistindo, seguir o nosso canal e colocar lá a sinalização para escutar os nossos alertas e ficar ligado quando chegar conteúdo novo, tá? Entrando, então, pessoal, na segunda parte da nossa conversa, um momento em que a gente faz a pergunta orientadora, né, para os nossos convidados, né? E passando para a Elisa, eu vou perguntar, Elisa, você trabalha no Instituto Federal, não é? Uma instituição que tem uma missão muito importante, né, e seus desafios. Considerando esse ambiente em que você tem atuado e olhando aí para os desafios, né, da atuação profissional, o
que você diria para os nossos colegas em relação a essa pergunta, né? A pergunta orientadora. O que esperar do profissional da engenharia florestal nos próximos 10 anos? Certo, Pedro, uma ótima pergunta. Antes de responder, eu vou comentar, né, que você deixou todo mundo curioso aí, assim como o colega da live passada, né, eu assisti. Eu gosto tanto da engenharia florestal que me casei, né, meu companheiro é engenheiro florestal, grande companheiro aí de trabalho, também apaixonado pela engenharia florestal, então a gente vive isso há alguns anos, muitos anos, né, desde da graduação, né, mais de 15 anos. Inclusive, temos 2 filhas, que eu esqueci de falar, que além, né, dessa questão profissional, sou mãe da Flora e da Odara, que tem 3 e 6 anos. Joia. Sobre e sobre o Beija-Flor, rapidinho, né, tomara que esteja alguém aí, é uma experiência muito relevante. Acho que se fosse para escolher uma de todas mais relevantes, seria o Beija-Flor. A gente, durante a universidade, por muitos anos fez parte, éramos um grupo com muita iniciativa, entrosamento e que aprendemos muito juntos. Então, eu fico muito feliz de saber que o Beija-Flor ainda existe, né, com uma proposta que evoluiu, que avançou, que melhorou, né, com uma proposta muito parecida com o que criamos lá no início. Enfim. E agora... Muito bom. E sobre a pergunta, né, o que esperar do engenheiro florestal nos próximos 10 anos? Bom, eu fiquei pensando, né, inicialmente falei, gente, o que eu vou falar? Não me veio nenhuma grande ideia, mas depois eu fui fazer uma chuva de ideias e começou a aparecer muita coisa para falar. Eu falei, ixi, não vai dar tempo, 15 minutos. Eu falei, nossa, vou ter que treinar o poder de síntese aqui, que é o grande desafio, né? A gente ir nas ideias chaves, nas ideias centrais. E aí eu já comecei a pensar que talvez esse seja um dos desafios, né? Nesse momento que a gente vive, né? Trazendo aí para o ensino, do excesso de informação, né? Eu acho que o professor, o educador, ele tem que treinar isso. É um desafio, né? Essa habilidade de se comunicar, porque as pessoas estão com cada vez menos tempo de concentração, né? Já querem mudar de atividade, não fica muito tempo ali concentrado. Então, exercitar o poder de síntese. Bom, eu pensei assim, qual a minha percepção, né, sobre as demandas, as oportunidades, qual o cenário para o engenheiro florestal nos próximos anos. Eu comecei a pensar e comecei a achar também uma postura muito passiva, assim, sabe? No sentido que o que nos apresenta, como vamos nos adaptar a esse mercado, né? E aí eu já queria trazer uma pergunta assim, um pouco mais problematizadora, que é também como que a gente pode propor, né, criar, transformar, como é que a gente pode ter uma atuação mais propositiva também para esse cenário, porque a gente não é só, né, a gente não vai só se encaixar nesse mercado, a gente também pode fazer diferença, principalmente se a gente se articular enquanto engenheiros florestais, ou nos articular nas nossas diferentes instituições, né, articular as nossas ideias, nos articular enquanto pessoas, né? Então, também está aí uma questão, né? E aí, então, pensar o ensino e a pesquisa, né? Que é o foco aqui hoje, o ensino e a pesquisa nos próximos anos. E aí também me veio uma outra pergunta, né? Que eu acho que é um foco, assim, muito grande da minha atuação profissional, desde estudante, é pensar pesquisa para quem? Né? Pesquisa para quê? Né? Isso é uma pergunta, né? Vou fazer pesquisa para a primeira oportunidade que aparecer, para qualquer coisa, né? Então, tem que ter esse questionamento de fundo, né? Então, a pesquisa para atender o mercado, tudo bem, eu acho que é válido, sim, né? Mas a gente também pode se perguntar isso, né? Em que medida eu vou me envolver mesmo com paixão numa pesquisa, uma proposta de ensino, me questionar, isso traz transformação social, isso contribui realmente para o equilíbrio ecológico, né, do planeta. Então, acho que isso também gera motivação, assim. Eu lembro quando eu entrei no doutorado, eu tinha muito medo de pesquisar o que aparecesse, o que um professor propôs, eu queria muito ter um tema que me motivasse.
Então, acho que isso é interessante também, o que te motiva, né? E quando a gente consegue agregar isso, a ideia de, né, pesquisa para quem, para quê, isso vai trazer transformação social, isso vai diminuir as desigualdades sociais, isso vai contribuir realmente para o equilíbrio ecológico, uma coisa, né, tão necessária e urgente, né? Enfim, então também é uma problematização que eu trago a essa pergunta. Que a gente possa gerar produtos, tecnologias, atender o mercado, mas também com essa preocupação, né? E aí pensar a pesquisa e o ensino nos próximos anos, eu acho que tem que ser, é muito bom quando ela vem agregada à questão da extensão, né? Então a gente sabe do velho tripé, tão falado e pouco praticado, entre ensino, pesquisa e extensão. E aí também está articulado com essa questão problematizadora que eu trouxe, né? Eu acho que a extensão, quando ela está junto com a pesquisa, junto com o ensino, ela traz mais sentido, ela traz mais o contexto, ela traz mais, né, essa questão para quê e para quem. Então, eu acho que a gente tem que articular a pesquisa e o ensino à extensão, à realidade concreta, né, para quem eu vou desenvolver isso, que influência isso vai ter na vida das pessoas, seja para uma comunidade, né, para os agricultores, seja para uma empresa, seja para quem for, quando eu falo extensão. Mas eu acho que existe uma potência muito grande entre articular a extensão ou ensina a pesquisa à extensão, né? Eu acho que a extensão, ela retroalimenta, ela traz elementos que estimulam a pesquisa e que estimulam o ensino, que dá sentido, né? Então, acho que essa é uma questão interessante, que já é muito falada, mas que a gente, nos próximos 10 anos, precisa continuar avançando e, de preferência, um pouco mais rápido, né? Aproveitar essa potência dessa retroalimentação entre ensino, pesquisa e extensão. Bom, o ensino, a gente vê aí até por efeito da pandemia, né, a gente, na minha realidade, teve que repensar o ensino numa nova realidade remota, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas que trouxe vários elementos, né, de tornar mais evidente como o conhecimento não, mas como as informações estão aí disponíveis, né, talvez de uma forma bem diferente do que há 15 anos, quando eu estava na graduação. Então, a gente tem muito mais material, livros para baixar em PDF, vídeos, palestras, né? Aquele tempo que a gente passa na fila do Xerox, né? Exatamente. Lá no SG12, ó, lembrei. Então, é isso. Me perdi aqui um pouquinho. O que mesmo que eu estava falando? Me lembra aí, Pedro. Sim, que a gente tem muito mais informação, né? Isso, o contexto, né? Que tem isso. Do ensino remoto, né? E as tecnologias. Exatamente. Então, até essa live que está acontecendo agora, né? Ficou muito mais fácil a gente conectar as pessoas, né? Eu acho que deu esse start, né? Então, acho que o acesso à informação está muito mais fácil, né, disponível, enfim, a gente tem que aproveitar isso. Mas eu acredito que no ensino é fundamental as pessoas que se interessam, né, em trabalhar com isso, pensar que o professor, ele não é aquele que vai só trazer as respostas, né, que vai aquela diferenciação, o professor é o que ensina, o aluno é o que aprende, né, já tem tempo que isso está sendo questionado, mas acho que agora mais do que nunca, né? Porque a gente tem muita informação disponível. Às vezes você vai falar uma coisa na aula, o aluno já leu aquilo de uma forma até mais didática. Já viu um vídeo, né? Já viu um vídeo, já está lá na frente. Então, o professor, eu acho que ele é muito aquele que problematiza, né? Que ele tem esse papel de articular os conhecimentos, articular a experiência de cada aluno, trazer para o debate, né, articular as diferentes áreas do conhecimento, o conhecimento dos diferentes atores, dos diferentes estudantes, com as suas realidades, as suas vivências, as suas experiências. Acho que o professor é aquele que lança muitas perguntas, né, e não deixa as perguntas no ar, mas ele mostra o caminho das pedras, né, como o estudante pode alcançar aquilo, né, ele traz, às vezes, algumas respostas, né, mas respostas contextualizadas a cada realidade,
né, respostas que estão dentro também do que os alunos estão esperando, respostas dentro do que a gente vê dos avanços, da atualização aí, né, da tecnologia, de tudo. Então, acho que o professor é aquele que fomenta um pensamento crítico, ele incentiva, ele motiva, então é isso, eu acho que o ensino, né, nos próximos anos tem que ter essa visão um pouco diferente, né, do que a gente esperava de um professor há anos atrás. Né, ele é o que vai articular o conhecimento, né, vai motivar, e não é só que ele vai trazer aquilo pronto, né, como por muito tempo foi praticado aí. Então, em termos de ensino, eu acho que é isso. Deixa eu só ver aqui as horas. Em termos de pesquisa, eu queria trazer uma coisa que eu aprendi no mestrado, lendo Edgar Morin, né, que fala um pouco sobre a complexidade. Já tem muito tempo que eu li isso, já não me lembro mais, assim, de tudo, mas o que ficou para mim de importante é a necessidade da gente articular o micro, né, as partes, aquela coisa menorzinha, né, ou digamos, aquela super especialização. Tem gente aí em todas as universidades, instituições, pesquisando coisas bem específicas, né, e isso tem a sua importância. Mas a complexidade, né, trazer a complexidade para a ciência, eu acho que é você reconhecer a importância do micro, as experiências, digamos assim, das partes, né, e você conectar essas diferentes pesquisas, né, então, porque da conexão entre as diferentes partes, né, surgem emergências, surgem coisas novas, né? Então, estudar essas interações. Então, acho que isso que falta um pouco, e eu acho que esse profissional do presente e do futuro precisa estar antenado a isso, né? Pesquisa para quê, para quem, sim. E conectar as diferentes partes. Eu acho que tem muita pesquisa aí feita que não está tendo utilidade. Eu acho que precisa de pessoas que façam essas conexões para trazer as respostas que a sociedade, né, tem demandado. Então, acho que é ter a visão do todo, né, pessoas que consigam ver o todo, se distanciar lá, pensar em imagem de satélite, né, bem longe, a pessoa que vê o micro no microscópio, mas também quem esteja, pesquisas, né, incentivar pesquisas que façam essas conexões. Porque é dessas conexões que surgem coisas novas que a gente não sabe, né, e que precisam ser, então, incentivadas. Então, acho que a pesquisa caminha por aí, né, por essa questão da complexidade. Da escala, né, das várias escalas e das conexões, não é isso? Isso, fazer as conexões, né, entre várias pesquisas que já estão prontas, as pessoas têm uma capacidade, né, de fazer essa costura entre as diferentes áreas do conhecimento, entre pesquisas de diferentes níveis, né, e porque disso surgem emergências, né, coisas novas que só surgem dessas interações. Então, acho que isso é importante. Né, e também essa questão, porque dessas emergências que a gente vê, assim, por exemplo, análises multifatores, né, coisas, acho que falta essa visão, né, de como... análises multifatoriais, que você vê a influência por vários ângulos, né, como essas interações estão se dando. Então, acho que é um desafio para a pesquisa. E vou te falar, Elisa, um desafio para a pesquisa, e eu sou um servidor público, me vejo diariamente me deparando com situações em que a gente aplica a pesquisa com os seus ajustes, né, necessários, digamos, à realidade que a administração pública enfrenta, né? E, inclusive, nós temos uma live na semana que vem que vai trazer muito esse olhar do poder público, a atuação do poder público, e hoje já contamos aqui com a IEDA, não é, IEDA? Que trabalha numa empresa de pesquisa, não é isso? E, então, até muito interessante esse insight que você compartilha conosco aqui hoje, porque eu acredito que vai dar um bom mote aí para as contribuições que a IEDA vai trazer na sequência. Eu te pergunto, Elisa, você fechou a sua primeira contribuição?
Deixa eu só concluir aqui, né? Então, acho que na pesquisa é mais ou menos por aí, né? Eu acho que eu esqueci de enfatizar, além dessa questão metodológica, né, que é da complexidade, mas a importância dessa questão da interdisciplinariedade, né, de profissionais, né, que dentro da engenharia florestal a gente acho que tem isso também, a gente estuda várias questões, é muito ampla a nossa formação, né? Desde do solo, da água, das unidades de conservação, né? Da madeira, enfim. Mas além, né, de nossa polivalência e também conectar com outros profissionais e fazer pesquisas que aproveitem isso, né, as conexões, as costuras entre as diferentes áreas do conhecimento. Eu acho que é isso que a ciência está precisando, né, dessa conexão entre profissionais, pessoas, instituições e áreas do conhecimento. Então, acho que o desafio passa por aí. Legal, Elisa. Obrigado. Muito legais as suas considerações. Grande valor para nós. Ieda, eu vou passar para você. A Elisa me corrigiu com toda a educação, né? Não são 10 minutos, são 15 minutos que você vai ter, então só para reafirmar isso, né? E eu também fui informado, Ieda, que o áudio realmente talvez não esteja tão bom. Aí me pergunto, tirar o microfone e o fone de ouvido vai atrapalhar muito? Vai ser difícil, você acha? Ou a gente mantém... Eu vou tentar... Agora melhorou bastante, viu? Agora está muito bom. Ah, então tá. Eu ia propor tentar falar, senão eu tiraria sim. Agora ficou perfeito. Ok. A mudança da configuração ficou perfeita, então aproveito e passo a palavra para você, Ieda. Obrigado pelas... Vamos aprendendo. Aliás, essa é uma das grandes primeiras lições, né? Esses novos sistemas e essas novas formas de comunicação, cada plataforma de um jeito, né? E na hora do sufoco, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, né? Mas, bom, antes de começar sobre o futuro, eu queria só colocar alguma coisa sobre fundamentação da profissão da DIC. Embora eu tenha brincado um pouco sobre o pessoal antigo, jurássico, etc., a nossa profissão é muito recente, né? Nós temos pessoas da primeira turma de engenheiros florestais formados no Brasil ainda atuantes, né? E são poucas as profissões que já têm uma certa tradição, que tem essa situação de gente tão engajada que continua convivendo, continua trabalhando, e embora sejam pessoas formadas nos primeiros turnos. A nossa missão foi ancorada fortemente em 3 pilares, na minha opinião. Os pilares são políticas públicas adequadas, isso é, o governo se movimentou na hora certa, né, da criação das escolas de floresta em Viçosa e Curitiba. Uma parceria muito interessante com a FAO. A FAO mandou muita gente de muita qualidade para ajudar o começo das disciplinas, né? Não existiam profissionais agrônomos com muita experiência na área florestal, mas nem todos disponíveis para entrar na área de ensino, né? Então, essa parceria com a FAO foi muito importante naquela época. E o terceiro pilar que eu vejo como fundamental é a cooperação internacional, e no caso a cooperação com as universidades alemãs, principalmente a Universidade de Freiburg, né, que trouxe professores memoráveis para a nossa convivência, e eu acho que dessa junção com outros fatores que vieram a se aliar a isso, é que a gente acabou formando milhares de colegas que multiplicam seus conhecimentos, e hoje, na verdade, são os professores dos mais de 60 cursos de engenharia florestal disponíveis. Essa já é uma dos grandes desafios, né? O número de cursos e o número de profissionais sendo formados e consequentemente, a gama
né, e a amplitude de atividades que essas pessoas poderão se dedicar. O futuro a Deus pertence, né? Mas, na verdade, o planejamento ajuda muito, e se a gente for olhar 2020, 2021, o futuro é agora, né? Coisas que eu achava que iam acontecer em 2030, né? A gente que trabalha muito com o ODS está aí trabalhando na lógica do 2030, estão acontecendo hoje, já estão disponíveis ou estão em etapas interessantes de desenvolvimento em termos de tecnologia. Então, muita coisa, a aceleração da disponibilização de informação se tornou esmagadora, até, na minha opinião. Vocês estavam conversando sobre a fila do Xerox. Na minha época não existia Xerox, né? Criaram um negócio chamado facsímile, né? Então, aquela tal daquela máquina era uma coisa mágica, assim, só que depois de algumas semanas o que você tinha copiado desaparecia, né? E não tinha como você preservar aquilo, né? E tinha um tal de Forest Abstracts, que era um negócio que você ia na biblioteca, que você consultava o resumo e mandava buscar o artigo. Esse artigo levava 2, 3 meses para chegar, quando chegava não era bem aquilo que você queria. Era assim que a gente fazia revisão. No caso de vocês já percebem uma diferença fantástica, né? E no nosso caso, você percebe assim que a disponibilização da informação ela se tornou até, eu diria, às vezes, um problema, porque você não consegue abarcar tudo e você começa a considerar que você não está conseguindo, na verdade, ter uma picture exata daquela situação que você gostaria. Mas, bom, com relação à nossa profissão, eu vejo assim, necessidade de investimento nos tais dos soft skills, né, que é trabalhar em equipe, network, gestão de tempo, capacidade de trabalhar sob pressão, pensamento crítico. Isso não é só para a nossa profissão, mas é com os nossos colegas que nós estamos conversando agora. Isso é muito, muito, muito importante, né? O profissional de bancada, com um olho no microscópio e o outro também, ele tem o seu lugar. Normalmente, são pessoas que estão muito lá na frente, mas eles são muito poucos. A maioria de nós tem que viver, tem que se relacionar, e essa capacidade de trabalhar sob pressão vai ser cada vez mais importante. Também tem os tais dos hard skills, e isso aí é gestão de tempo, buscar novas competências, tecnologia, habilidade de gestão, são coisas que, como a Elisa falou, a gente não aprendeu na escola, né, mas que estão hoje disponíveis em cursos na internet, no YouTube, de tudo quanto é tipo. O grande problema é como a gente administrar o tempo para poder assimilar esses novos conhecimentos, né? Bom, eu trabalho numa empresa de pesquisa, a maior empresa de pesquisa pública, que também... Ieda, só uma observação antes da gente entrar na parte da Embrapa. Tem algum outro dispositivo ligado aí no seu ambiente? Não. Tá, então tá bom. É uma impressão minha de que está tendo um chiado, tá? Mas deve ser uma impressão só mesmo. Vamos continuar. Não é aqui, porque eu continuei escutando o chiado enquanto você falava, mas pode ser que seja... Pode ser aqui o meu também, né? A gente está aprendendo as primeiras lives também. Está muito ruim, você quer que eu tente? Não está ruim, era só uma pergunta para saber se era não tem mais nada ligado aqui, não, mas eu também ouço um eco atrás, né? Mas, enfim, a gente trabalha na Embrapa, a maior empresa de pesquisa agropecuária, né, do país, e, aliás, a empresa cultural, e na qual o componente florestal está inserido,
Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer em termos de pesquisa florestal ligada à Embrapa ou ligada a instituições governamentais é que a gente tem que olhar primeiramente os grandes compromissos assumidos pelo país, né? Aumentar a área de floresta plantada em 3 milhões de hectares, aumentar a ILPF em 4 milhões de hectares, recuperar 12 milhões de hectares de ecossistemas florestais. Isso são compromissos, né? Então, profissionais da nossa profissão também têm metas relacionadas com pastagem, por exemplo, degradada, etc., mas esses são especificamente ligados a pessoas ligadas à engenharia florestal. Contribuição para a mitigação da mudança do clima e ampliar a escala do manejo florestal sustentável em florestas nativas. Isso é um desafio de tamanho enorme, né? Porque primeiro tem que se vencer os preconceitos e vencer e disponibilizar tecnologias que convençam os diferentes atores, né? Bom, como padrão, pano de fundo de tudo isso, a gente tem que olhar que nós temos uma necessidade de mudar padrão de produção e de consumo para algo mais sustentável. Isso é o que a sociedade mundial e a sociedade brasileira também desejam. Então, não só padrão de consumo pessoal nosso, né, e o pessoal da nossa profissão pode contribuir para que o material disponível nas casas seja mais biodegradável ou seja mais sustentável, como padrão de produção, né? Outro pano de fundo, desmatamento ilegal zero, né? De que forma os nossos colegas também estavam se envolvendo nesse grande desafio. Eu colocaria algumas coisas como tecnologias disruptivas que estão acontecendo já, mas que são fundamental que aconteçam com uma velocidade razoável. Colocaria desenvolvimento do uso de ferramental de inteligência territorial como um dos pontos centrais, né? Isso é digital forestry, comunicação com máquina, comunicação no máquina no sentido de agricultura silvicultura de precisão, né? Isso já está acontecendo, não é futuro 2030, mas é aquela história, acontece em escalas que hoje ainda são muito pequenas, né? Nas empresas como a Klabin e Suzano, elas já têm, sim, o futuro presente, né? Mas elas ainda não são a maioria, então o futuro é por aí. Os drones estão com o mesmo potencial do LiDAR, né? No sentido, o LiDAR sempre foi uma tecnologia um pouco mais complicada e mais cara. Hoje o uso do drone está se tornando até para lazer, né? Mapeamento do uso de mudança da terra, justamente nessa lógica da gestão territorial e gestão de paisagem, que são coisas que hoje estão no dia a dia das pessoas, né, principalmente depois do Código Florestal. Em 2012, quando estavam discutindo o Código Florestal na televisão, até os meus sobrinhos netos de 5 anos sabiam o que era Código Florestal. Quando que no passado isso, né, chegava no grande público? E o novo Código Florestal foi realmente uma mudança de paradigma, porque trouxe toda essa lógica ligada ao CAP, aos pradas, e isso também são desafios para as pessoas da nossa profissão. Eu colocaria também biomassa, né, como palavra-chave, e toda energia vinda da madeira, e agora uma provocação que, inclusive, aconteceu hoje numa reunião que eu participei, Cooperação Brasil-Suécia,
em que um dos apresentadores disse: nós podemos substituir o plástico 100% por material vindo de celulose, vindo de árvores. E aí, para a gente não entrar na polêmica com o pessoal da Braskem e o pessoal das áreas ligadas com petroquímica, a gente diria que nós podemos contribuir fortemente para que a era do plástico vá diminuindo e seja compartilhada com materiais biodegradáveis e sustentáveis. Isso também já é uma realidade. É uma realidade para 2020, 2021? Não. Ela é uma realidade ainda em pequeníssima escala, em países no caso, é uma tecnologia sueca, mas ela vai estar, sim, disponível para nós e, eventualmente, parte de todo esse problema relacionado com plástico, que eu confesso para vocês, é uma coisa que me deixa todos os dias muito preocupada com isso, tipo, onde que eu vou colocar tudo isso, como que eu faço para diminuir esse meu consumo, né? Mas vejo pelas ruas bandejas e copos e garrafas sendo colocados, mesmo com toda essa educação ambiental que foi acontecendo e já é melhor do passado. Então, a provocação é: a madeira é a solução para o plástico? Provavelmente é uma delas, né? Com isso tem nanotecnologia, nanocelulose, bioeconomia, né? A bioeconomia, a Associação Brasileira de Bioinovação, ela está analisando melhorias no sentido da monetização do carbono, né? E isso vai ser linkado diretamente com o programa Floresta Mais, que foi lançado agora para pagamento de serviços ambientais. Isso também abre um enorme potencial para o pessoal que está entrando na área de restauração. Bom, 20 e 21 vão ser lembrados, Pedro, por décadas. Oi, pode falar. Eu preciso fazer um alerta de moderador aqui. Nós vamos ter agora os nossos 5 minutos finais. A live pelo Instagram, ela tem um prazo para acontecer. Eu estava, inclusive, terminando. Eu veio aqui por décadas. Você vai ter mais 5 minutos, tá, Eliana? Então, tá bom. Vou lhe dar mais 5 minutos para você fazer as suas considerações finais. Perfeito. Está ansioso para ouvi-las, né? Perfeito. A Elisa também, tenho certeza, guardou ali uma carta na manga para compartilhar com a gente no final. Então, Elisa, deixando aí as suas contribuições finais, eu vou lembrar a todos, né, que estão acompanhando que a live está sendo gravada, vamos divulgar no canal da associação no YouTube, tá? Então, peço que sigam e compartilhem esses conteúdos que estamos produzindo, pensando nos nossos colegas que estão nas universidades, que estão recém-formados e que já estão atuando aí há tempo no mercado. Elisa, contribua conosco aí com as suas considerações, lembrando da nossa pergunta e deixando aí os seus agradecimentos, deixar os seus recados aí também para quem você quiser deixar. Certo, Pedro. Muito bom ouvir a Ieda, né, a experiência dela. Eu, particularmente, gosto muito, né, de ouvir pessoas com bastante experiência antiga e super atualizada de tudo, adorei. Eu trouxe, assim, alguns questionamentos e talvez uma visão um pouco mais filosófica, não sei, mas eu queria também trazer algumas coisas mais práticas. Como eu falei, né, até a motivação do meu doutorado, eu acredito muito nessa questão de conciliar produção com conservação. As duas coisas juntas, nas mesmas áreas, muitas vezes nas mesmas áreas, né, lógico que a conservação, né, em áreas de conservação, unidades de conservação são super importantes, mas o que me motiva, que eu acho que tende a crescer, que a gente tem que estar capacitado, né, e animado aí para atuar, são em áreas que conciliam uma mesma área e de forma, vendo diversas sinergias, né, entre
produção e conservação, né? Então, entre agricultura, entre silvicultura, né, e conservação dos serviços ecossistêmicos. Eu acho que, inclusive, né, uma coisa que a gente tem que dar mais atenção é o potencial que isso tem de ser mais lucrativo. E eu acho que é por aí que a gente pode ganhar muito espaço também. Não só de ser ambientalmente mais interessante, né, mas também de ser mais lucrativo, porque aí a gente consegue atrair diferentes setores, né, e eu acredito que pode ser, né, e já existem experiências mostrando o potencial de ser mais lucrativo, no sentido que evita gastos, né, quando você considera aí, você trabalhar a agricultura e a silvicultura com biodiversidade. Eu acho que essa biodiversidade, ela agrega os serviços ecossistêmicos, que podem ser remunerados, né, por meio de pagamento por serviços ambientais, que é uma coisa que tende a crescer. Você evita gastos por ter um ambiente mais equilibrado, então, assim, a questão de adubação, controle de adubos químicos e agrotóxicos, coisas do tipo, você tem como evitar esse tipo de gasto. Você consegue financiamentos mais favoráveis por ter esse apelo, né? Certificações que agregam valor e todas essas coisas juntas, né? Atuando. Então, tem aí um cenário, ao meu ver, com grande potencial de ter essa sinergia, né, e de ter esse potencial também de financeiramente ser interessante, né, seja para o pequeno agricultor familiar, seja para as empresas, para o médio, para o grande. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente pode atuar nessas diferentes realidades. E eu acho que isso é uma demanda da sociedade, é uma demanda do mercado internacional e principalmente internacional. Ele caminha para isso, ele está demandando isso, ele tende a valorizar. Eu acho que a gente tem que trabalhar políticas públicas nesse caminho também, né, de valorizar essas ações, de agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade, né, e de plantios de restauração que sejam também produtivos, que conciliem com a agricultura, que gerem renda para o agricultor, renda, alimento, segurança alimentar para os agricultores familiares ou para o grande agricultor, né? E eu acho que as instituições de ensino e pesquisa precisam estar antenadas a isso, né? Atuando junto, aproveitando esse potencial. Eu acho que caminha por aí o futuro dos próximos 10 anos do engenheiro florestal e de vários outros profissionais que temos que atuar juntos, né? Aprendendo uns com os outros. Exatamente. Muito obrigado, viu, Elisa? Muito bacana, as suas contribuições foram ótimas. Te agradeço pela participação, tá? E eu que agradeço, Pedro. Devolvo para você, já compartilhou com a gente, né, o pessoal, às vezes eles me procuram assim e perguntam, tá, se eu for trabalhar na Embrapa, quais são as habilidades que eu tenho que ter, o que eu tenho que estar preparado para fazer? Foi muito bom te ouvir hoje, viu, Ieda, com essas suas contribuições. Eu passo para você, só alertando que a gente vai ter só 4 minutinhos no máximo, melhor 3 até, para a gente não ser interrompido pelo fim da transmissão, tá? Aqui o Instagram ele não tem pena não, ele corta o áudio até do moderador. Absolutamente certo. Eu vou aproveitar esses poucos minutos, Pedro e Elisa, simplesmente para dizer para vocês que a nossa profissão, na minha opinião, ela precisa ainda de uma certa modificação na sua performance, né? Eu acho que o engenheiro florestal e o engenheiro ambiental, eles têm missões diferentes. Mas eu tenho sentido que, principalmente com pessoas que vão à Embrapa como estagiários, eles se envolvem na primeira carreira de engenheiro florestal pensando na segunda, né? Então, talvez haja necessidade de uma identidade mais clara, né? E aí sim entra o que a Elisa colocou muito apropriadamente, as parcerias com outras profissões, com outras habilitações, né, que são complementares às nossas, mas não são as nossas. O engenheiro florestal ele tem características que
eu acho que a gente deveria torná-las cada vez mais fortes, né? E o ambiente como um todo, ele é uma área um pouquinho diferente da área com a qual os florestais estão envolvidos ou deveriam estar envolvidos. Eu quero agradecer profundamente, novamente, o convite, me colocar à disposição na Embrapa para colocá-los em contato com os colegas. Nós temos só na Embrapa Floresta mais de 70 pesquisadores, mas 250 pesquisadores que trabalham com florestas na Embrapa como um todo no Brasil, distribuídos pelo Brasil, e a gente pode sim colocar vocês em contato. Muito obrigado, Pedro, obrigado, Elisa, boa noite para vocês. Obrigado, Ieda. Então, vou agradecer também todos os colegas que participaram e acompanharam da live. Estou vendo o Igor ali, passou no final para encher a live de corações aí, a gente sabe por quê, né, Igor? Né, o nosso companheiro da Elisa, certamente vai estar acompanhando, né? Obrigado a todos, vamos encerrar aqui. Na quarta-feira que vem tem mais uma live, viu, pessoal? E o assunto vai ser atuação no governo, atuação do poder público. A gente aguarda vocês na próxima quarta. Obrigado a todos, vamos encerrando. Boa noite. Boa noite, super obrigada.